verso 1 e 2. Havia um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, e o seu nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Ele tinha duas mulheres. A primeira se chamava Ana. E a outra? Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome precioso de Jesus, te adoramos. Tu és tão lindo que nos dá a oportunidade de estarmos no primeiro dia da semana, dedicando as primeiras horas desse dia na sua casa. E como está escrito, e nós cremos, que se as primícias são santas, todo o restante é santificado. Quando nós estamos entregando essa parte tão importante da nossa semana, diante do seu altar, através da adoração, e através, Senhor, do aquietar do... E aqueles que nos acompanharão depois dessa transmissão ao vivo, faz algo grande e poderoso. É o que nós como igreja te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém. Vamos adorar o Senhor pela sua palavra. Dê a Ele um lindo aplauso. Fiz questão de ler o último versículo do livro de Juízes para contextualizar a igreja sobre esse momento. O ano é 1100 antes de Cristo. Um tempo onde a intenção do próprio Deus em ser o rei do povo parecia ter se frustrado. Digo parecia, porque a bem da verdade, o próprio Moisés, quando vai abençoar os filhos de Jacó, ele já havia dito que descendentes de Benjamim assentariam um trono como reis. Então a monarquia já era algo previsto. Entretanto, a intenção do Eterno no período dos juízes era que homens e mulheres escolhidos por ele pudessem julgar a causa do povo, e Deus fosse o rei da nação. Entretanto, os juízes e juízas que foram levantadas, alguns tiveram sucesso na sua jornada e outros literalmente foram fracassados no intento. A verdade é que o período de juízes marca na nação de Israel aquilo que eu chamo de gangorra. Uma gangorra espiritual, uma gangorra moral, uma gangorra financeira. Por quê? Porque o povo vai literalmente viver de altos e baixos, que nunca foi intenção de Deus. A intenção de Deus é que o seu povo pudesse sempre viver o melhor. Isso, inclusive, estava escrito e está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, e por duas vezes Moisés está falando àquela geração que está prestes a entrar na terra de Canaã, na travessia do Jordão. E ele vai dizer, olha, se vocês atentamente ouvirem a minha voz, obedecerem tudo quanto está escrito, essas bênçãos te seguirão e te acompanharão. Dentre as bênçãos, ele também vai dizer o seguinte, vocês estarão por cima e não por baixo. Vocês serão postos como cabeça e não como cauda. Então Deus sempre intencionou uma espécie de equilíbrio, estabilidade, tanto no campo espiritual, como no campo ético e também no campo econômico, financeiro da nação. O que eles não vão viver? Período de juízes, isso não acontece. Então agora, o último versículo do último capítulo do livro de Juízes diz para nós que por conta
deste modelo de governo teocrático, que deveria ser o melhor, o povo não entende. E agora, cada um toma a decisão de fazer o que bem lhe dá na telha, o que quer. E você sabe que então, por conta disso, deixou de ser governo teocrático para se tornar um governo democrático. A democracia, ela prega a intenção do povo ter o governo. E aqui está a prova de que esse é um tipo de governo que também não é bom, porque nesse modelo o povo estava indo de mal a pior. Sabemos então, por conta desse relatório, que a nação de Israel está vivendo uma crise, diga crise. Quais são os campos da crise que a nação de Israel está vivendo? Crise econômica. Não precisava, porque Israel, mesmo estando no deserto, tinha do próprio Deus a promessa de abundância e de fartura. Você lembra muito bem que por 430 anos aproximadamente, quando o povo ainda não era o dono da terra, mas peregrinos ali pela região da península do Sinai, antes da travessia do Jordão, eles peregrinaram 40 anos, mesmo não sendo donos da terra, mesmo não sendo fazendeiros na terra, Deus não deixou nada faltar para aquele povo. Tinha maná que descia do céu, tinha cordonizes que eram sopradas a 400 quilômetros de distância para parar dentro do arraial do povo. Uma rocha acompanhou o povo durante todo o período e dessa rocha saía água. Havia então um sustento, a roupa não envelhecia, as sandálias não se gastavam. De dia tinha nuvem para trazer o frescor e de noite a coluna de fogo para trazer o calor. Então, mesmo vivendo essa experiência, o povo ainda não havia entendido o aspecto da generosidade, do cuidado e da responsabilidade de Deus. Outro sim, mesmo com todas essas experiências, eles estão agora vivendo escassez. Por quê? Porque a escassez era a colheita da desobediência. Vou repetir, a escassez era a colheita da desobediência. Em todas as promessas de Gênesis a Apocalipse, se você for olhar uma promessa financeira, uma promessa de abundância, uma promessa de transbordo, o que antecede essa promessa é uma instrução, e sempre essa instrução está ligada ao relacionamento com a palavra, ou ao conhecimento da palavra, de sorte que se nós vivemos o que está escrito, é impossível viver escassez. Vou de novo, se nós vivemos, Igreja Deus Tem Mais, o que está escrito nesse livro, eu falo de peito aberto, de olho aberto e com convicção plena e total. Se nós vivemos o que está escrito, é impossível vivermos escassez. Isso não se dá apenas para o indivíduo, isso não se dá apenas para uma família. A Bíblia diz que se um justo governa, a nação tem alegria. O que a Bíblia quer dizer com isso é que o justo que governa, quem é o justo? É crente? Necessariamente não. Justo é aquele que faz o que tem que ser feito. Então, se quem está fazendo faz o que tem que ser feito, o povo é feliz, o povo tem abundância, o povo tem transbordamento. Mas, pastor Leandro, a nação está debaixo de um jugo de escravidão, porque quem se assenta na cadeira de maior poder não é justo. Tranquiliza sua alma, porque se não há justiça em Brasília, Salmo 37, 19 fala sobre você e sobre a sua casa. E a Bíblia diz que mesmo no tempo de fome e escassez, quem é justo vai ter fartura aonde colocar a planta dos seus pés. Já tem umas 50 mãos levantadas, aproveita, segura na mão de quem está do seu lado e diga para ele assim: como profeta eu te digo, a sua economia não depende de Brasília,
depende do céu, e o céu nunca esteve em crise. Se tem pelo menos uma viva alma para se expressar e receber, mas faz isso do jeito que tem que ser feito, meu irmão. Crise financeira. Segundo, a nação está vivendo uma crise moral e espiritual. Eli, o sumo sacerdote, é pai de 2 rapazes, a saber, Hofni e Finéias. Não sou eu que digo, mas a Bíblia diz que Eli, pai desses 2 moços que são sacerdotes, é um pai omisso. Por quê? A Bíblia diz que quando os judeus subiam a Siló, pastor, o que é Siló? Siló era a capital da adoração antes de Jerusalém existir. Siló estava a 24 quilômetros de Ramataim, Zofim, região dos Efraimitas, onde então Eucana morava. Mas os homens subiam com as suas famílias pelo menos 3 vezes ao ano. E se uma família não tivesse condições de subir as 3, Páscoa, Pentecostes e Sucote ou Tabernáculo, pelo menos uma ele deveria subir uma vez por ano para sacrificar em Siló ou Shiló. Siló, Eli, juntamente com seus filhos Hofni e Finéias, estão ali liderando o culto. Mas a Bíblia diz que era a prática dos filhos de Eli, quando o povo traziam as ofertas, antes dessas ofertas serem apresentadas a Deus como holocausto, Hofni e Finéias enfiavam o garfo na panela, Estevão, para tirar a gordura, a melhor parte do sacrifício. Por quê? Porque estava previsto em lei que a gordura deveria ser queimada para Deus e o sangue derramado em libação sobre o altar. Aos sacerdotes cabiam a coxa direita e o peito, e o demais ofertado para Deus. Mas Hofni e Finéias eram gananciosos e não se contentavam com a porção que Deus entregava para eles e enfiava a mão naquilo que era de Deus. Deus não está gostando. Não bastante, à porta do templo em Siló, ou do tabernáculo, eles possuíam as donzelas do povo sexualmente, profanando o lugar santo. Então a economia está em crise, a espiritualidade e a moral também está em crise. A cosmovisão é essa. Agora vamos esticar a lupa e vamos para dentro da casa de Eucana. Diga comigo, Eucana. Quem é Eucana? Marido de Ana, descendente da tribo de Coate. Haviam pelo menos 3 famílias dentro da classe dos levitas: os gersonitas, os meraritas e os coatitas. Os coatitas, do qual Eucana descende, eram as famílias que cuidavam dos utensílios ou dos móveis do tabernáculo. Eucana, marido de Ana, o texto diz, ele tinha esposas, 2, mas não sou eu que estou dizendo, é o texto quem diz. A primeira chamava-se Ana e a outra Penina. Então não preciso de muita exegética para entender que antes de Penina, Ana já existia. Só que o que acontece? Ana era estéril. Era não, Deus a deixou estéril. Esse negócio de esterilidade na Bíblia é curioso, porque as esposas dos 3 patriarcas eram estéreis. Sara, mulher de Abraão, estéril. Rebeca, esposa de Isaac, estéril. Raquel, esposa de Jacó, estéril. Além destas, a Bíblia fala sobre a mulher de Manoá,
mãe de Sansão, a Bíblia não cita o nome, estéril. Além dessa, a Bíblia fala sobre Isabel, esposa de Zacarias, estéril. Além dessas, a Bíblia fala em 2 Reis sobre uma mulher que era rica e não podia ter filhos, até o dia que o profeta entra na casa dela e detecta: essa mulher aqui tem sensibilidade espiritual, ela é generosa, mas está faltando alguma coisa nessa casa. E Deus vai tomar a boca do profeta para dizer: de hoje ao tempo terás em teus braços um filho. Dessas 6 mulheres citadas, todas elas que eram estéreis, a partir do momento em que Deus tocou o ventre delas, o milagre não foi só o milagre do nascimento de uma criança, foram milagres que marcaram um novo tempo. Vou repetir, vai de novo. Não é sobre milagre de uma criança que nasce, é milagre, mas é milagre de um novo tempo. Estou arrepiado. É milagre de um novo tempo. A casa de Abraão era uma antes de Isaac, foi outra depois de Isaac. A casa de Isaac era uma antes de Esaú e Jacó, se tornou outra depois de Jacó e Esaú. A casa de Jacó era uma antes de José e Benjamim, filhos de Raquel estéril, se tornou outra depois de José e Benjamim. A casa de Zacarias e Isabel era uma antes, se tornou outra depois. A casa daquela mulher rica era uma antes, se tornou outra depois. E aqui na casa de Eucana não vai ser diferente. Ele é levita, diga levita. Ou então ele serve, ele adora. Mas apesar de ser um adorador, tem alguma coisa faltando nessa casa. E eu quero fazer a pergunta: qual é o problema? Nenhum. Porque Deus não é obrigado a te dar tudo só porque você é um adorador. Estou curando crise no coração de algumas pessoas aqui, porque você acha que Deus está te devendo alguma coisa. Deus não está te devendo rigorosamente nada. Adore, sirva, oferte, devolva dízimo, frutifique, continue adorando. E se você tivesse 6.000 anos para adorar, Deus ainda assim não estaria obrigado a fazer o que você quer. Por quê? Porque o que Ele já fez através de Jesus na cruz é uma obra impagável. Só que na macrovisão a nação está em crise financeira, moral e religiosa, espiritual. E na microvisão, a casa de Eucana também tem uma crise, porque a falta é a denúncia de uma crise. Não é que falta criança nessa casa, até tem. Só que as que estão ali são filhos de Penina. E Penina, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a outra e não a primeira. Diga: Penina é a outra, não é a primeira. E se você for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Deus tem compromisso com o primeiro. Caça no Google aí, filho. O negócio de Deus é com o primeiro. Ou você acha que Jesus estava de bobeira quando no célebre sermão da montanha, tendo pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, de ouvidos aguçados ao que sai da boca dele, ele praticamente interrompe a retórica de um sermão para dizer sobre angústia, ansiedade e aflição. E Jesus disse: vocês estão preocupados com o quê? Com o que é a vez de comer? Vestir? Não sabeis muito bem vós outros que os lírios do campo não tecem e muito menos fiam? Portanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tanta majestade.
É pouco? Ah, então tá bom. Olha para o pardal. Diga pardal. Você sabe qual é o problema do pardal? Pardal é considerado uma das aves mais frágeis que existem. Se você não sabe, pode pesquisar. O pardal precisa reconstruir o ninho, em média, 10 vezes ao ano. Por quê? Porque o ninho do pardal está para a sua força da mesma proporção que o pardal é. Ou seja, o pardal é fraco e o ninho também. Qualquer ventinho, o ninho vai embora. É por isso que Moisés, no Salmo 84, porque o Salmo 84 não é davídico, é mosaico, ele diz assim: até o pardal encontrou uma casa. Por quê? Porque a outra foi embora. Aí ele faz de novo. E a andorinha ninho para si. Agora não é sobre casa, eu encontrei os teus altares. Levanta a sua mão direita para o céu, porque eu senti graça nessa palavra. Eu não sei se os ventos dessa vida têm te levado para longe do altar. Fica tranquilo, não vai faltar altar para você adorar. Enquanto Deus for Deus, assim como o pardal tem casa, tem altar para quem é adorador. E ainda bem que você está no lugar certo nessa manhã de domingo. Aproveita essa oportunidade que um dia isso acaba, irmão. Por isso, Deus, aí Jesus interrompe. Está preocupado com o quê? Os lírios se vestem, os pardais têm a sua casa. Querem a fórmula para vencer a ansiedade, a preocupação e o desgosto? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é as demais não. E estas coisas que eu disse para vocês aqui vos serão acrescentadas. A crise na casa de Eucana, marido de Ana, é que Ana não tem filho, mas é amada. Interessante que dentro de uma cultura tribal de 1100 anos antes de Cristo, então nós estamos falando de 3100 anos aproximadamente atrás, era sine qua non, era imprescindível que uma mulher gerasse filhos, sobretudo homens, porque o valor de uma mulher estava na sua condição de gerar ou não gerar. Se gera, vale. Se não gera, não vale. Mas na casa de Eucana é diferente, porque quem não está tendo condição de gerar também é amada. 50% da igreja entendeu. Cultura de reino de Deus, Basileia, é que reino de Deus você não pode valer o que você traz de resultado. Igreja tem que ser igual a casa de Eucana. Quem gera tem amor, quem não gera também tem amor. Quem gera tem atenção, quem não gera também tem atenção. Uma raiva, sabe do quê? Dessa meia dúzia que vai para a internet tacar pedra na igreja. A igreja brasileira isso, a igreja brasileira aquilo, a liderança isso, a liderança aquilo, os pastores isso, vai lavar sua boca com sapo, nunca pastoreou. E se pastoreou, não teve êxito, é frustradinho. E se ainda tem cajado, é cajado para meia dúzia. Porque não adianta ter cajado sem chamado. Não adianta ter cajado sem vocação. Não adianta ter cajado sem graça. Porque chamado não é sobre talento, chamado é sobre vocação. E quem vocaciona não é homem, quem vocaciona não é denominação, quem vocaciona não é convenção, quem vocaciona é Deus, que ainda está sentado no alto e sublime trono. É Ele quem escolhe.
casa de Eucana me ensina que quem produz tem amor, e quem não produz, também. Só que tem gente que não suporta não produzir. E eu começo a pregar. Tem gente que arde. O que arde, pastor? Arde o sentimento de não passar por essa geração neutro. O que arde, pastor? De não passar por uma geração sem deixar um registro, sem deixar uma marca, sem deixar um legado. O problema dessa casa não é barulho, porque tem barulho. Os filhos de Penina fazem barulho, fazem festa, tem correria, tem brinquedo, tem bagunça. Mas a questão de Ana não é também falta de amor, porque inclusive Eucana diz que para ela a porção é dobrada. Não tem falta de honra nessa casa. Ana é uma mulher amada, Ana é uma mulher honrada, mas só que ela tem uma crise interna. Eu não posso morrer sem deixar um legado. Só que tem coisas que, apesar de estar ruim, o diabo tem capacidade de piorar. Sim ou não? Sim ou não? Por mais ruim que esteja. E o diabo sempre vai encontrar um coração disponível para usar. Porque para piorar as coisas, o diabo não usa cachorro, gato, sabiá, cobra, morcego. Ele precisa de um coração disponível. E sempre acha. Só que para surtir efeito não vale coração de longe. Pega na mão de quem está falando que assim, para surtir efeito tem que ser coração de perto. Por quê? Porque o de longe não afeta, irmão. O de longe não fere. O de longe não atinge. E ele vai achar um coração dentro da igreja onde Eucana é pastor. Que coração é esse? O da outra. Pastor, você está chamando ela de outra porque eu não, é a Bíblia. Diga, Penina sempre foi. Quem? Mas você percebe que Ana, apesar de ser a primeira, está triste? Porque ela comete um erro que a gente comete. Qual? Olhar para o que não tem, em vez de valorizar o que tem. Ana comete o erro que a gente comete, desprezar o que Deus deu e valorizar o que Deus não deu ainda. Porque alguém vai pegar, o que Deus não te deu não significa que Ele nunca te dará. Ele não te deu? É esse o tipo de aplauso que você dá para... Essa semana você caiu nesse laço. Caiu ou não caiu? Ficou olhando para o que não tem. A capacidade de valorizar o que não tem, desprezar o que tem. Resultado, guerras desnecessárias. Porque agora, porque Ana está olhando para o lugar errado, ela vai fazer de Penina inimiga. E ouça-me, Penina nunca foi inimiga de Ana. O inimigo de Ana é a alma dela.
Inimigo de Ana é o olhar dela. Deixa eu te ser profeta para alguém aqui nessa manhã. Não sei se é no templo, não sei se é na transmissão. Para de olhar para o lugar errado. Para de fazer guerras erradas. Para de lutar com quem não é seu adversário. Paulo vai escrever à igreja dizendo: nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, mas contra principado, potestades e dominadores nas regiões celestiais. Está gastando energia com quem não era para gastar. Está chorando com que não era para chorar. Está se desgastando com que não era para se desgastar. Sabe qual é o problema de Ana? É o problema da maioria das pessoas. Ou é depressão ou é ansiedade. Aliás, Brasil, estou falando de estatística, considerado dentro do percentual populacional a nação mais ansiosa do mundo. Diga ansiedade. Em palavras miúdas, o que é ansiedade? Excesso de futuro. O que é depressão? Excesso de passado. Essa bola de ferro agarrada no seu pé não está deixando você viver o presente. O passado virou um verme emocional que consome toda a sua alegria de hoje. Pois eu sou profeta do Espírito Santo para dizer para alguém: não é sobre passado. Louvo a Deus pelo passado, mas de lá trago aprendizado. Não é sobre futuro, porque eu não posso acrescentar nada sobre ele. Está nas mãos de Deus. Agora o meu hoje eu vou viver da melhor maneira. Hoje eu posso adorar, hoje eu posso orar, hoje eu posso glorificar, hoje eu posso frutificar, e o meu hoje vai determinar o meu amanhã. O problema de Ana é esse: guerras erradas. Diga guerras erradas. Quem nunca, hein? Lutou guerra que não era para lutar. Perdeu sono de bobeira. Perdeu festa de bobeira. Perdeu um sábado, não foi porque estou triste, não foi no culto que estava chateado. Quem vai estar lá? Fulano que morra. Fulano nem te viu na festa, está nem aí para tu. Enquanto você está sofrendo por causa dos outros, os outros estão se alegrando. Para de viver em função de Penina, Ana. Sabe qual é o seu problema? Você deu a chave do seu coração na mão de bandidos. Essa frase não é minha, ouvi André Fernandes falando, mas provavelmente não seja dele. Não coloque seu coração na mão de quem não te dá destino. E você se tornando refém de quem nem está sabendo para onde vai. Quem está comigo, diga amém. Nessa casa aqui não é falta de filho, é guerras erradas. Mas apesar de guerra errada, tem um lugar certo para se guerrear. E a Bíblia diz que todos os anos Eucana subia a Siló e levava a sua família. E Ana, mesmo sem vontade, também vai. Eu sei que eu estou falando para pessoas que não queriam estar aqui hoje. Você nem botou sua melhor roupa, veio de qualquer jeito, mas ainda veio. Louvado seja o nome do... Porque não é todo dia que você acorda com espírito de águia, não, filho. Para um auditório de palestra emocional, quando você quer empoderar, colocar adrenalina, é muito bacana você falar: bora voar. Meia hora depois, isso acaba. Paulo diz que o culto tem que ser racional. Por quê? Porque o que eu vivo aqui, eu sou capaz de reproduzir em qualquer lugar. O que eu vivo aqui,
é possível reproduzir em qualquer lugar. A autoridade que eu vivo na igreja, eu posso viver em casa, no meu trabalho. A prosperidade que eu vivo na igreja, eu vivo em casa, eu vivo onde eu vou. Eu não sou um povo levantado por Deus para viver 2 horas de emoção dentro de um quadrado chamado galpão. Tudo que eu vivo aqui, eu posso reproduzir em qualquer lugar. Pega na mão do irmão que está do seu lado e diga assim: esse é o reino de Deus, meu irmão. Diga, tudo que Deus te dá aqui, você pode levar aonde você for. Diga paz, prosperidade, saúde, autoridade, alegria, festa, tudo. Porque senão nós vamos virar uma meia dúzia que vem para a igreja, roda, 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 pula, 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 pula. Aqui é um leão, lá fora é gatinho. Bata no seu peito e diga assim: Deus não me chamou para isso. Que eu vivo aqui, filho, é reprodutivo lá fora. Eu sou filho de Deus aqui, eu sou filho de Deus lá fora. Tu é princesa aqui, mas você também é princesa lá fora. Estamos assentados com Cristo aqui dentro, lá fora continuamos assentados com Cristo. Tenho autoridade para levantar a mão aqui, tenho autoridade para levantar a mão lá também. Mas é verdade que tem dia que é osso. Ana está vivendo esses dias. Motivos para ir? Não tenho. Vontade? Também não. Mas vou. Respeito demais uma santa serva de Deus. Não vou falar o nome por ética, mas ela tem um bordão: confundiu o diabo. Respeita essa mulher, pensa. Eu não gasto energia para confundir diabo não, irmão. Até porque eu não tenho nada a ver com ele e ele não tem nada a ver comigo. O que eu faço para a glória de Deus. Ana não está indo para o templo confundir diabo. Ela está indo para o templo com dor, mas é para glorificar ao autor e consumador da sua fé. Sabe o que eu aprendo? Cultura judaica. Na festa, eles fazem refeições. Esse negócio de comida, quando o crente se junta, irmão, ó, esse negócio de pastel com bolo de fubá, porque eu fico vendo as fotos do GCA, que na mesa tem bolo de milho, pastel e sopa de ervilha. E eu fico me perguntando, que escola gastronômica é essa, irmão? Pior, tem crente que come as 3 coisas no mesmo dia, na mesma hora. Molha o pastel na sopa e adoça com bolo. Cadê o povo do GCA aí? Faz o barulho aí, bonito. Povo que come é feliz, né? É diferente. Aleluia. Então tinha comida nessa festa. A refeição era feita em família. Mas a inferência do texto me faz acreditar que Ana não estava alegre o suficiente para comer e foi para o templo. Não era costume. Não era o quê? Não era costume uma pessoa sozinha entrar no templo, ainda mais mulher, e para a ponta do altar fazer orações. As pessoas faziam suas orações no dia a dia, mas no templo isso era feito de maneira coletiva. Daí a estranheza de Eli, uma mulher entrar sozinha, tocar na ponta do altar, só que ele não está nem entendendo o que ela está fazendo, porque o texto diz que no íntimo do coração ela orava,
mas não haviam palavras na sua boca. Está aí no texto. Concordo com John Bunyan, quando ele diz: prefiro orações de coração sem palavra, a oração de palavra sem coração. É isso que ela está fazendo. Ela não sabe nem o que dizer, mas aqui dentro, um turbilhão. Já teve aquele dia? Porque tem dia, meu irmão, que você ora: Senhor meu Deus e meu Pai, pelo beneplácito da sua bondade, dá-te que os céus se abram e a sua glória se manifesta entre nós nessa manhã. Aleluia. Quem é mais pentecostal ainda dá um Senhor meu Deus e meu Pai, num raio de 5 quilômetros. O Renan arrepiou agora. Só que tem dia, meu irmão, que você só olha para o céu e não tem o que dizer. Eu já saí daqui algumas vezes, socando meu volante daqui até Álvaro Moutinho. Abri o portão, abri a porta da sala, não fechei o portão e me joguei no tapete. E não conseguia dizer palavras, só gritava: Deus, Deus, Deus. Só que nem isso Ana está conseguindo fazer. Mas sabe o que Ana está me ensinando? Mesmo quando eu não souber o que fazer, pelo menos eu preciso saber onde ir. Segura com carinho na mão de quem está na sua direita, segura na mão de quem está na sua esquerda. Fala assim: ainda bem que mesmo sem saber o que fazer, pelo menos no lugar certo você está. Aleluia. Levanta sua mão bem alto, porque eu quero dar oportunidade para algumas. Estava só esperando o pastor, já entendi. Então, já que em casa eu não tenho liberdade, no meu trabalho eu não posso, porque meu patrão não é crente, e se eu estou no lugar certo, pastor, deixa eu fazer a coisa certa, fica à vontade aí 1 minuto. Como Ana, concordo e vou repetir as palavras de John Bunyan: mais vale oração sem palavra com coração. Coloca seu coração agora diante de Deus. Coloca a sua dor diante de Deus. Coloca seus medos diante de Deus. Coloca a sua angústia diante de Deus. Concordo com a canção que diz: está chorando por quê, meu irmão? Você tem um Deus que cuida de você. Ele sabe de tudo que você está passando. Aleluia. Ramachura candarebia súbia. Oh! Aleluia. Eu sei, às vezes é dentro do banheiro de porta trancada, às vezes é no quarto enfiando a cabeça no travesseiro, é dentro do carro de vidro fechado, não importa onde é. Vale lembrar as palavras que a samaritana perguntou para o mestre da Galileia. Os samaritanos dizem que é lá em Gerizim, os judeus dizem que é em Jerusalém, e o Senhor me diz que não me interessa, moça, o que importa para o Pai é que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Pastor, o que é isso? É para você sorrir na hora que está alegre, é para você chorar na hora que está triste. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso aqui já deixou de ser igreja e já virou, sabe o quê? Central de cura da alma. Essa mulher está chorando, confundida com uma embriagada. Olha ali, você está bêbada essa hora aqui, mulher? Não, não é sobre o que eu bebi, está no texto. É que eu estou derramando.
Lê aí, cara. Eli, se eu só corrigir a sua visão, não é sobre o que eu tomei, é sobre o que eu estou derramando. Porque tem hora que botar para fora é questão de sobrevivência. Porque tem hora que se você não der o grito, você surta. Se você não aproveitar a oportunidade no lugar certo para fazer a coisa certa, talvez, pastor, Ana não podia fazer isso junto com a família? Podia, mas não era o melhor lugar. Agora no altar, irmão. Sabe por quê? Porque o altar não te julga. Vou repetir, vai de novo. O altar não te julga. Sabe qual é o problema de alguns líderes? Espero que os nossos não sejam assim. Julgar. Quem correu para o altar e está buscando conserto. Posso falar uma coisa? Nada que você me disser me escandaliza. Vou estragar a mensagem? Boa. Mas pelo menos o meu compromisso é com a verdade. Vou repetir. Nada que você me diga me escandaliza. Sabe por quê? Eu sou capaz de coisas iguais ou piores. Eu, Leandro Reis. Aí eu que vou ficar tirando de gostoso aqui para dizer, meu Deus, posso fazer pior, irmão. Segura na mão do irmão que está do seu lado e diga assim, ainda bem que temos altar para derramar a alma. Pastor, mas não é sobre as orações que mudam. Agora vem a oração. Você não precisa entender, cara. Porque a oração de Ana, ainda que aparentemente fosse para resolver um problema dela, dentro da macrovisão era para resolver o problema de uma nação inteira. O problema dela, ela não tem filho. O problema da nação, não tem sacerdote. Pastor, tem sim. Eli, corrompido, frouxo, que não consegue corrigir Hofni e Finéias, tem, mas não tem. Aí Deus, os músicos podem subir o restante, os restantes, né? Inclusive aqueles que só vêm quando estão na escala. Podia ficar quietinho, né? Vou até descer. Diga tem, mas não tem. Por quê? Porque o que tem não faz o que tem que fazer. É por isso que eu tive, né? Aí Deus está onde? Seu alto sublime trono, olhando, macrovisão. Casa de Eli, um problema. Nação, problema. Deus fala assim, mas tem um ventre disponível para resolver os dois problemas. Deus só precisa de um ventre disponível. Ana está achando que ela vai orar sobre o problema dela. Deus, dá um filho. O texto diz que Ana fez um voto. Tem a palavra voto na sua Bíblia? Tem?
circula. Qual é a diferença do voto para a oferta? Eu oferto o que eu tenho, eu voto o que eu ainda não tenho. Pegou? Quem pegou, diga amém. Eu oferto o que eu e o voto. Só que o que eu não tenho, eu digo assim: quando eu tiver, não considerarei meu. Entendeu, dona Ivone? Oferta, eu pego o que eu tenho. Voto, eu digo que o que eu não tenho, quando eu tiver. Aí Deus olha do céu, bota a mão no queixo e falou assim: interessante. Põe a mão no queixo, põe a mão no queixo. Aquela cara de filósofo de... Olha para o irmão que está do céu e fala assim: interessante. Quer dizer então, olha, não precisa repetir na hora. Quer dizer então que Deus olhou o ventre disponível e um coração disponível também, a não considerar seu o que Deus deu. Deu? Já deu. Que depois dessa, pastor Diego, e provo que eu não estou inventando nada. Ana já saiu de Siló grávida. Não, pastor, está escrito que ela saiu, foi para casa e Eucana se deitou com ela no natural. Porque na alma dela está assim: não, meu líder, estou derramando minha alma, que a sua serva não pode ter filho, Deus me fez estéril. Aí Eli podia ter todos os defeitos do mundo, mas ainda era sacerdote. Cuidado. Ele só faz assim, ó: Shalom, pode ir para casa. Ela continua menstruando quando saiu de Siló? Continuou. Tem alguma contração? Nenhuma. O que mudou? Aqui nada, mas aqui mudou. Tanto mudou que a Bíblia diz: e o seu rosto já não era mais o mesmo. Eu vou falar, mas isso aqui é para quem é sensível, tá? É para quem está ligado. Olha para o irmão e fala: você está ligado, meu irmão? Então você vai entender. Isso aqui é para quê? Isso aqui é para quem está ligado. O quê? Porque o dia que eu entender que não começa aqui, mas começa aqui, aqui é colheita. Antes de engravidar o seu ventre, Deus quer engravidar a sua mente com a fé. Romanos diz: ora, porque de sorte a fé vem pelo e o ouvir. Uma palavra profética, quando é liberada do altar, é como uma semente que pode gerar qualquer coisa no mundo natural. Mas eu vou terminar. Porque eu estou com fome. Quem está no jejum, levanta a mão. Hoje oramos pela família, não é assim? E amanhã nós vamos começar pela nossa vida espiritual. Queria saber se estava ligado, pastor.
Se você quer dom, domingo que vem nós vamos orar por batismo com o Espírito Santo aqui. Aliás, hoje é a última ceia aqui no São Miguel. Mas vou terminar. Se Deus era poderoso para engravidar Ana antes, por que Deus não engravidou? Porque ela tinha um vírus instalado na mente dela, chamado competição. Porque ela está vivendo em função de provar para a Penina que ela também pode. Deus não vai te dar nada para você competir com o seu irmão. Aí Deus, porque Deus não quer dar um filho para Ana. Deus quer resolver o problema de Israel. Juízes 21 nós lemos. E o povo fazia o que queria. Deus quer instalar um novo tempo. E esse novo tempo vai começar no ventre de... Você imagina uma Ana ferida, gerando um profeta, que vai ser o último juiz, e acumular a função de sacerdote. Com a alma ferida, ela ia esmagar Penina. Ela ia dizer assim: não adianta nada você ter esse tantão. Um meu humilhou todos os teus. Me fala aí o nome de um filho de Penina. Quem sabe? Pix de R$100 agora. Não olha para a Bíblia não. Agora todo mundo conhece um Samuel. Já ouviu falar de um Samuel, não é? Então segura, eu vou terminar agora e falar assim, só tem um detalhe. Deus não vai dar Samuel para quem tem mente de competição. De sorte que Ana colocou um menino de 3 anos no altar. E o que Deus devolve para ela? Um governante. Tudo que eu botar no altar com a motivação certa. Fica de pé. Tudo que eu colocar no altar com a motivação certa. Eu sei o tamanho que eu coloco no altar, mas o tamanho que eu vou receber, só Deus sabe. Só Deus sabe. Pega o pão e o cálice aí. Se alguém não tem, levanta a mão bem alto. Vamos adorar. Quantos irmãos estão... Não baixa a mão não para os voluntários descobrirem onde você está. Tá chorando porque se você tem medo e jamais te esquecer, e jamais te esquecer. Pode deixar aceso. Ele sabe que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos
lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, levanta sua mão bem alto, declara isso: Deus tem mais. não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu entendo que a mesa cura. Diga mesa. O que a mesa faz? Várias vezes você vai olhar para a palavra de Deus e vai enxergar a mesa curando corpo e alma. Mesa é lugar de renovação, de aliança. É por isso que o adversário odeia a mesa. Faz de tudo para te afastar da comunhão. E a comunhão é um dos pilares, é das bases da nossa visão e dos valores do nosso ministério. Comunhão. Não abro mão. Não abro mão. É óbvio que entendemos as diferenças. Tem gente que é mais quietinho. E antes que alguém pense qualquer coisa diferente, quando eu falo, como eu falei aqui, de escala ou não, eu sei das limitações de cada um, irmãos. Aqui o pastor é assim, o pastor corrige, o pastor exorta, o pastor edifica, o pastor chama atenção. Tudo isso com a intenção única do quê? Conservar a sua motivação correta. Deus deu Samuel a Ana porque ela estava com a motivação correta. Quando ela tirou os olhos de Penina, Deus falou: agora eu posso dar. Agora eu posso dar. Creio que Deus, no seu capricho, que Deus é assim, reservou para nós nessa última oportunidade que teremos aqui na São Miguel, reunirmos para comer do pão e beber do cálice. Essa palavra. A gente não pode ir para a cidade DTM com a motivação errada. Diga amém. Que não é sobre nós. Esse novo tempo tem muito mais a ver com Deus do que a ver com a gente. Eu creio que Deus quer impactar mais vidas. Quem crê, diga amém. E aí ele precisa de espaço. Sexta-feira o Jefim me mandou uma métrica mais perto do exato, e eu tive a certeza, a gente vai conseguir colocar entre 1.000 a 1.100 cadeiras já nessa primeira fase lá. Então, igual quando a gente chegou aqui, da mesa para trás, nem cadeira tinha. A Futuri era da mesa para trás. O pastor Marcelo lembra disso. Da mesa para trás, Estevão estava aqui. Da mesa para trás era a Futuri, eram as crianças correndo. Aí tinha uma salinha aqui, pastor Ananza e pastor Diego levavam um cadinho para cá, um cadinho para lá, e ficava uma galerinha ali atrás. Quando a gente chega na cidade, a gente vai conviver por um tempo com alguns espaços vazios. Mas a gente nunca pode esquecer que é sobre Deus. Isso. Eu gosto desse movimento nessa hora. Você que está no camarote quiser descer, você que está aqui embaixo quiser subir. E eu vou ler o texto, ler não, vou recitar. 1 aos Coríntios. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Capítulo 11, verso 23. Tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei. Esse é o meu corpo,
que é partido por vós. É a comunhão do corpo, partido. De igual maneira levantou o cálice, deu graças e disse: tomai e bebei, esse é o sangue da nova aliança. Façam isso todas as vezes que se reunirem em meu nome. Levanta aí o cálice e o pão com alegria. Se você está perto de alguém que faz sentido para você nessa caminhada, ou se vem alguém à sua mente, nós estamos ainda orando, estamos ainda em jejum pelas nossas famílias. Eu creio que em agosto do ano que vem vai ter membro da sua família que vai estar dentro da casa de Deus adorando contigo. Eu creio nisso. Você está saindo daqui grávido hoje da palavra que está lá em Josué: eu e minha casa serviremos o Senhor. Nós estamos saindo daqui hoje grávidos da palavra de Atos 16, quando Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Pai, graças te damos por essa oportunidade de comer o pão e beber o cálice. Algumas Anas choram hoje, mas estão saindo do altar grávidos de uma promessa. Como ele disse: vai em paz para sua casa. E o rosto dela já não era mais o mesmo. Eu creio, Senhor, que ao comer do pão e beber do cálice, a esterilidade está indo embora. GCAs que não experimentavam crescimento e multiplicação vão entrar numa estação de crescimento exponencial. Hoje, Senhor, é amanhã onde Samuéis estão sendo gerados, líderes estão sendo gerados para levantarem reis. Não é tempo mais de Hofni e Finéias, é tempo de Samuel que ouve a sua voz. E ao comer do pão e beber do cálice, somos curados na nossa visão, somos curados na nossa audição espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Comamos e bebamos. Resgate, salvação, encheu seu coração, e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha
salvação encheu seu coração e Ele me ressuscitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Pode dar um lindo aplauso a esse Deus. Pagou preço por mim, por você. Aleluia. Vamos, seu assento.